Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente, sempre às 5 horas da tarde, ao vivo, o novo horário de notícias aqui do ICL e sempre com a gente lá na redação do ICL, Laura Couto com a atualização das notícias. Laura, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa sexta-feira. Bem, a gente começa a edição de hoje dando boa tarde para você que mora nesse país em que os golpistas já têm data marcada para ser julgados. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Os golpistas de extrema-direita já têm data para ficar cara a cara com o Supremo Tribunal Federal. Entre eles, os possíveis réus, eles vão virar réus provavelmente no dia 25 de março. Está o presidente, o ex-presidente, que domingo reúne sua tropa em Copacabana. Ele vai fazer mais um daqueles eventos de provocação, de ataques. Já fez vários, atacando inclusive no passado o próprio Supremo Tribunal Federal. Alguns desses golpistas que vão a julgamento vão ter que acompanhar a decisão da Justiça de dentro da cadeia. Do que nós estamos falando? De uma decisão de hoje, agora há pouquinho. Agora à tarde, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade manter a prisão do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, ex-vice na chapa derrotada de 2022. Ele está preso desde 14 de dezembro, sob suspeita de interferência nas investigações. O Braga Neto pedia para ter a prisão relaxada, mas o Supremo, por unanimidade, 5-0, disse não. Laura, traz para a gente mais detalhes desta decisão que saiu agora durante a tarde. É exatamente isso que você falou, Rodrigo. Os ministros rejeitaram o recurso apresentado pela defesa do general. O julgamento começou na semana passada em plenário virtual e finalizou agora há pouco, a 5-0, como você mencionou, para manter a prisão do general Braga Neto. Os votos foram do ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, o Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino e ministra Carmen Lúcia. Rodrigo. Laura, esses 5 que tomaram essa decisão de manter o Braga Neto preso são os mesmos que vão começar o julgamento no dia 25 de março. É a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que ontem mesmo o ministro Cristiano Zanin definiu a data do julgamento de Bolsonaro e do chamado núcleo crucial golpista. 25 de março, como eu já falei, começa o julgamento. Vamos relembrar aqui, esse é o PowerPoint do golpe. Lembra como eles gostavam de PowerPoint? Na época lá do Deltan Dallagnol, da Lava Jato? Agora a gente tem um PowerPoint de verdade, não é invenção do Deltan Dallagnol. É o PowerPoint dos golpistas, o núcleo crucial do golpe, segundo a Procuradoria-Geral da República. Jair Bolsonaro no centro. Em torno dele, vários militares, 3 generais, olha, general Augusto Heleno, general Paulo Sérgio, general Braga Neto, esse que eu acabei de citar. Também tem o almirante Garnier, chefe da Marinha, que defendeu abertamente o golpe segundo a Polícia Federal, os ex-ministros Alexandre Ramagem, Anderson Torres e o ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, aquele que fez a delação premiada, foi, voltou, mudou delação, mas sabe muita coisa e a partir dele, muita coisa também foi investigada no entorno de Bolsonaro. PowerPoint do golpe e o Jair, que está aí no centro desse PowerPoint, vai estar também no centro da manifestação. Vamos lembrar, em domingo, próximo dia 16, eles estão colocando grande peso nesta manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro. A matéria do Estadão, quem vai e quem não vai ao ato em Copacabana, organizado por Bolsonaro, organizado pelo Malafaia também, o pastor que é amigo do bolsonarismo. Quem teria confirmado já a presença? 3 governadores, gente. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. Estranhamente, segundo esta matéria do Estadão, que estava aqui no ar, estranhamente, a Michele Bolsonaro não iria, não vai à manifestação, porque teria que se submeter a um procedimento estético, segundo a reportagem, segundo o jornal. A gente vai acompanhar, dizem que o Bolsonaro está muito preocupado, porque alguns apoiadores dele costumam falar demais, pode surgir alguma provocação à justiça e aí ensejaria um pedido de prisão preventiva de Bolsonaro ou de alguém que provocar
o judiciário? Eu acho que eles vão estar bem instruídos para evitar qualquer escorregão desse tipo. Bem, gente, falando em bolsonarismo, em violência, em golpismo, temos notícia aqui sobre o deputado de extrema-direita de Goiás. O Partido dos Trabalhadores pediu, no começo da tarde de hoje, a cassação do mandato do deputado de extrema-direita Gustavo Gayer. O congressista fez ataques de natureza sexual contra a ministra Gleisi Hoffmann, envolvendo também o companheiro dela, Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente tem até o documento, né, apresentado pelo PT pedindo a cassação de Gustavo Gayer, mas eu vou pedir para Laura Couto, que se debruçou sobre esse documento um pouco mais cedo. Laura, por favor, você pode trazer os detalhes, o que o PT está pedindo, por que está pedindo a cassação do Gustavo Gayer? Rodrigo, na representação, o PT afirma que o Gayer, de maneira provocativa e indecorosa, promoveu ataques vis e gratuitos ao deputado Lindbergh Farias, à ministra Gleisi Hoffmann e aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, ao deturpar propositalmente uma fala política do presidente Lula. O PT ainda disse que o Gayer lançou mão de uma postagem criminosa no seu perfil, o que expressa o inequívoco fim de ofender a honra da Gleisi Hoffmann, e que o deputado atribuiu a Gleisi uma perspectiva misógina e preconceituosa. Vale lembrar que, além disso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a sua equipe jurídica vai denunciar o deputado Gustavo Gayer ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro. O Gayer, de acordo com aliados do Davi Alcolumbre, escreveu uma mensagem para ele pedindo desculpas por ter atacado a ministra com insinuações de cunho sexual, mas o Gustavo Gayer ficou sem resposta, Rodrigo. É a manchete que está aqui na tela, né? O deputado ofendeu a Gleisi Hoffmann, ofendeu Lindbergh Farias, atacou o presidente do Senado, depois resolveu pedir desculpa, não para o Lindbergh e não para a Gleisi. Aliás, pela ordem, tinha que pedir em primeiro lugar para a Gleisi Hoffmann. Não porque é ministra, mas pelo ataque vil que ele cometeu. Ele resolveu pedir desculpa para o Davi Alcolumbre, que deixou o Gayer no vácuo. Sabe quando você vai, desculpa, estende a mão assim e o sujeito que você ofendeu fala, não vou nem olhar para você. É mais ou menos isso que aconteceu. Agora, por quê? Por que o PT está pedindo a cassação do Gayer e por que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já avisou que também pedirá a cassação do Gayer? O Davi Alcolumbre, que não tem nada de petista, é um político conservador lá do Amapá e preside o Senado. Vamos recuperar aqui as postagens do Gustavo Gayer dos últimos dias para explicar por que isso está acontecendo? Está aqui na tela, olha. Gustavo Gayer, olha assim, ele acha que está fazendo piada, sabe assim? Parece enfim, eu não vou nem qualificar, deixa que a própria fala dele o qualifica ou desqualifica. Me veio a imagem da Gleisi, Lindbergh e Davi Alcolumbre fazendo um trissal. Que pesadelo. Ele achou que era uma gracinha isso. E aí completou. E aí, Lindbergh Farias? Vai mesmo aceitar o seu chefe, Lula, oferecer sua esposa para o Hugo Motta e Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? Foram estas as mensagens do Gustavo Gayer que levaram o presidente do Senado a dizer que vai pedir a cassação dele e a Gleisi Hoffmann também dizer que, enfim, repudiar as falas do Gayer e o PT pedir a cassação de mandato do Gustavo Gayer. Por isso que, quando a gente abre aqui a nossa transmissão, Gayer pode morrer pela boca, né, porque acha que pode falar o que quer. Vamos ver se, nesse caso, vai ter alguma consequência a provocação misógina e canalha feita pelo deputado Gustavo Gayer nas palavras de Lindbergh Farias. Teve resposta, né? Além dessas ações, o Lindbergh Farias escreve assim, olha, com palavras bastante duras também, né? Lindbergh Farias, abre aspas, canalha, vagabundo e assassino. Não vale gastar mais do que isso com tipos como você, disse o Lindbergh Farias. É bastante forte a resposta também do Lindbergh. Vamos trazer o contexto também. Por que estão falando em assassino? Por que estão falando em assassino? Porque o Gayer é acusado de, no passado,
ter atropelado e matado 2 pessoas ao dirigir alcoolizado. Não sou eu que estou dizendo. Matéria aqui do site Metrópolis. Quando concorreu à Prefeitura de Goiânia em 2020, ele enfrentou problemas com o TSE por não apresentar certidão criminal negativa, pois em setembro de 2015 foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por provocar um acidente de trânsito alcoolizado. Esse é o Gustavo Gayer, que diz que defende a família. Em 2000, ele também se envolveu em um acidente que resultou na morte de 2 pessoas, deixando uma terceira paraplégica. Ele perdeu a corrida à Prefeitura da capital Goiânia naquela oportunidade. O Gayer nega que estivesse alcoolizado e que tenha provocado a morte destas pessoas. Mas está aí, foi inclusive o registro feito, ele foi denunciado pelo Ministério Público neste caso, não é? E a Folha de São Paulo destacou hoje que voltou a circular um vídeo, né? Um vídeo publicado originalmente em 2023, em que uma deputada, que não é do PT, que é de um partido de direita, né? A deputada federal Silvia Alves, do União Brasil de Goiás, faz uma série de acusações contra o Gustavo Gayer. No vídeo, ela reafirma, ela disse que Gayer teria sim dirigido alcoolizado e causado o acidente que resultou na morte de 2 pessoas e deixado uma terceira paralítica. De novo, não somos nós que estamos falando, é a Folha de São Paulo trazendo o vídeo. Eu não vou rodar o vídeo aqui, porque é um vídeo bastante virulento de uma deputada de Goiás dizendo que o Gayer matou 2 pessoas alcoolizadas. Está na matéria da Folha de São Paulo, circulando hoje à tarde. Então, é o clima que se cria lá. O bolsonarista que acha que pode falar o que quiser. Violência, virulência, né? Esse estilo bolsonarista de ataque. E o Bolsonaro liberou. Bolsonaro começou a usar ainda antes da campanha e depois em 2018, ganhando a eleição quando esteve no poder e, entre aspas, autorizando muita gente a também agir com violência. E a gente já viu no que resultou isso. Resultou, por exemplo, no caso do assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. E aí, voltamos para a notícia de hoje, mais uma notícia de hoje. O Tribunal de Justiça do Paraná determinou agora há pouco a prisão em regime fechado de Jorge Guaranho, o ex-policial condenado pelo assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu. Está aqui a matéria. Vocês se lembram, né? O Marcelo Arruda foi morto a tiros pelo Jorge Guaranho na própria festa de aniversário dele, do petista. O Guaranho não gostou porque a decoração da festa envolvia Lula. Nós estávamos ali no ano da eleição, em 2022, e aí o policial, né, Jorge Guaranho, entrou atirando e matou o tesoureiro do PT. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri, mas estava respondendo em prisão domiciliar. Vamos ver com a Laura Couto. Laura, o que foi que mudou? A decisão do tribunal lá no Paraná agora é que ele cumpra a prisão, cumpra a pena preso, não é isso? Rodrigo, o Jorge Guaranho cumpria a prisão domiciliar porque a defesa alegou necessidades médicas específicas. Isso porque, segundo a defesa, na data do crime, disparos teriam atingido o assassino e causado lesões. Só que ele passou por uma nova avaliação médica que constatou que mesmo com as necessidades médicas específicas, ele tem ele tem condições de cumprir a pena em regime fechado. Por isso, a Justiça determinou a imediata condução ao complexo penal, onde ele já se encontra e vai cumprir a pena de 20 anos. Ainda cabe recurso da decisão, Rodrigo. É isso, 20 anos de prisão e ele agora passa a cumprir na cadeia, né? Passa a cumprir essa pena na cadeia. Bom, falando em bolsonaristas, falando na política da extrema-direita, uma outra decisão importante, esta veio do Supremo Tribunal Federal de ontem para hoje, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu retirar da Câmara 7 deputados. O Supremo decidiu que deve ter efeito imediato o julgamento que considerou inconstitucional a mudança na chamada regra das sobras eleitorais. Isso é uma regra um pouco complexa, mas é assim que se formam as bancadas, estado por estado, né? Você vota e aí há uma soma dos votos no partido, é feito um cálculo pela Justiça Eleitoral e depois se divide pelo número de cadeiras e você sabe quantos deputados cada partido elege. Existem as chamadas sobras. E aí, havia uma interpretação da Justiça Eleitoral e o Supremo considerou inconstitucional essa interpretação e, com isso, mudou a composição, principalmente de bancadas em estados pequenos, de menor população.
Com isso, um grupo de 7 deputados eleitos terá que deixar o mandato e outros 7, claro, entrarão no lugar deles. Vamos ver, a Laura vai trazer quem entra e quem sai. É uma troca que vai trazer movimentação importante, daqui a pouco eu vou explicar melhor. Mas, Laura, diz pra gente. Rodrigo, os deputados que vão sair são a professora Goretti, do PDT, eu vou pedir para a produção colocar a tela isso, do PDT, a Silvia Waiapi, a Sonise Barbosa, o Gilvan Máximo, do Republicanos, o Lebrão, do União Brasil, o Lázaro Botelho, do Progressistas, e o Augusto Pupio, do MDB. Aí, quem vai entrar agora, na verdade, no lugar de quem vai sair é a professora Marcivânia, do PCdoB, o Paulo Lemos, do PSOL, o André Abdon, do PP, o Rodrigo Hollenberg, do PSB, o Rafael Fera, do Podemos, o Thiago Dimas, do Podemos, e a Aline Gurgel, do Republicanos. Muito bem, essa lista completa de quem entra e quem sai. Eu queria só pedir, então, para a nossa produção colocar de novo na tela os deputados que saem. São 7. Não, é anterior. Os deputados que saem. Aquela tela anterior, por favor. Os deputados que saem do mandato com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Desculpe, eu que estava confuso aqui. Quem perdeu o mandato? Professora Goretti, Silvia Waiapi, Sonise Barbosa. A gente repara que aqui, entre os que perderam o mandato, tem 2 do PL, 1 do União Brasil e 1 do PP. O PL perde 2 deputados, inclusive a Silvia Waiapi, que é uma das mais combativas pelo lado da extrema-direita. Perde o mandato. A gente repara também que dos deputados que estão saindo, 4 são da bancada do Amapá. O Amapá tem 8 deputados e 4 estão sendo trocados por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Os 4 deputados que estão entrando no lugar desses que estão perdendo o mandato são ligados ao Davi Alcolumbre. Vamos então para aqueles que ganham o mandato, que entram no lugar. Aqui, ó, quem assume mandatos? Tem 4 do Amapá e a gente percebe que tem 2 de partidos de esquerda. Professora Marcivânia, do PCdoB, Paulo Lemos, do PSOL. E tem mais 2 do Amapá, André Abdon e, cadê aqui, Aline Gurgel. Os 4 são ligados ao Alcolumbre. É para a gente observar bem isso, porque o Alcolumbre é tido por muita gente como aquele que pode impedir a manobra da anistia defendida pelos bolsonaristas. Essa manobra não interessa ao Supremo. O Supremo não quer anistia, porque seria desconsiderar as decisões do Supremo que já puniu os golpistas, né? Então, o Alcolumbre, com essa decisão, ele de alguma maneira é beneficiado. É gente ligada ao Alcolumbre que vai para o Congresso com 4 deputados sendo trocados na bancada do Amapá. Eu chamo a atenção também para o PCdoB ganhar mais um deputado e o Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, do PSB do Distrito Federal, que também é um deputado de linha progressista. Importante decisão tomada pelo Supremo e tem uma sinalização aí, é uma interpretação, né, possível de que o Supremo faz um gesto, né, para agradar o Davi Alcolumbre, que mais à frente pode ter a responsabilidade de dizer, não vou pautar a história de anistia. É isso que se espera, é isso que muita gente lê nos bastidores de Brasília. Então, é uma decisão sobre deputados, mas pode ter implicações maiores. Vamos sair um pouquinho do Brasil e ir para a nossa vizinha aqui, a Argentina. A Argentina, a gente viu as imagens terríveis na quarta-feira de repressão, inclusive 2 pessoas seriamente feridas. E hoje, a notícia que vem da Argentina é que o governo Milei partiu para um cerco agora judicial contra aqueles que se manifestam contra o governo, né? Um cerco judicial. Está aqui a manchete do Brasil de Fato. O governo Milei tenta criminalizar manifestantes reprimidos por tentativa de golpe. A gente tem um trechinho dessa matéria que explica um pouquinho melhor o que está acontecendo. O Ministério da Segurança na Argentina, comandado pela Patrícia Bullrich, apresentou queixa criminal contra os manifestantes que foram violentamente reprimidos pela polícia argentina. Então, não basta serem reprimidos duramente, alguns feridos, um fotógrafo lutando pela vida ainda foi ferido na cabeça, né? Está ainda na emergência de um hospital em Buenos Aires, e a ministra Patrícia Bullrich, que é responsável pela área de segurança no governo Milei, está a Patrícia Bullrich aí na tela, ela quer partir para cima dos manifestantes, quer criminalizar aqueles que se manifestam na Argentina. O governo Milei ameaça caminhar para um regime autoritário, abertamente autoritário, né? E não são só os manifestantes que são perseguidos. Olha que grave. Outra notícia que a gente tem aqui de hoje. O governo do Milei quer perseguir
a juíza que mandou soltar os manifestantes. A gente tem a manchete aqui do jornal O Globo, né, indicando que aqui, a Argentina pede afastamento da juíza que ordenou a libertação dos detidos em protesto lá dos aposentados. Então a juíza, a magistrada, diz que o governo não enviou as informações básicas sobre as detenções e mandou soltar o povo. E aí o governo Milei quer ir para cima da juíza. Separação dos poderes desaparece, porque é o poder executivo querendo interferir no poder judiciário. Mais um sinal perigoso de regime autoritário, de uma ditadura. Ah, mas o Milei foi eleito pelo povo. A gente conhece muitos casos de presidentes que foram eleitos e depois que entram no poder vão fechando as instituições, né, perseguindo seus opositores e instalam uma ditadura, que a gente relembra algumas das imagens desta quarta-feira. Vamos seguir acompanhando, porque teve entre os presos, inclusive, brasileiro. Laura Couto, conta pra gente essa história. Um brasileiro esteve entre esses detidos, né? Que depois acho que ele estava entre esses que a juíza mandou logo em seguida libertar, mas ele passou várias horas preso, né? Pois é, o brasileiro Caio Sigmaringa, de 30 anos, passou mais de 6 horas detido pela polícia argentina depois de participar dos protestos de quarta-feira. Ele afirmou ao Brasil de Fato que foram quase 7 horas detido. A maior parte do tempo ele classificou como sequestrado porque não informavam nada para ele, nem para onde ia, nem por quê, e nem se eles estavam realmente detidos. Vale lembrar que pelo menos 45 pessoas ficaram feridas nesses protestos, e entre elas o fotojornalista Pablo Grillo, como a gente mencionou ontem, que ele permanece em tratamento intensivo depois de ser gravemente ferido enquanto ele cobria a manifestação, Rodrigo. O Pablo Grillo, que a Laura cita, que eu tinha citado também, é aquele que está agachado fazendo as fotografias e o policial atira com uma arma daquelas que manda bomba de gás lacrimogênio, e aquela cápsula da bomba acerta bem a cabeça do Pablo Grillo, e ele infelizmente está num estado crítico ainda. Desde quarta-feira nós vamos seguir acompanhando os desdobramentos do que acontece lá na Argentina. Aqui a fotografia do fotógrafo que acabou gravemente ferido. Vamos falar de um outro presidente autoritário. Vamos falar do presidente dos Estados Unidos agora, Donald Trump. Ele disse que conversou com Vladimir Putin, o líder russo, e que há grande chance de que a guerra da Ucrânia possa chegar ao fim após, entre aspas, discussões muito produtivas, né, que teriam acontecido nos últimos dias. O Trump anunciou isso na sua própria rede social. Laura Couto traz para a gente mais detalhes da conversa que vai avançando para que a guerra da Ucrânia termine. Por favor, Laura. Rodrigo, o Trump disse sim isso, que a rede social, que a reunião foi produtiva, mas ele ressaltou outra coisa no post que eu queria trazer aqui para você. Ele disse que nesse exato momento milhares de tropas ucranianas estão completamente cercadas pelos militares russos em uma posição muito ruim e vulnerável, e que ele pediu fortemente ao presidente Putin que as suas vidas sejam poupadas. Ele disse que esse seria um massacre horrível, um não visto desde a Segunda Guerra Mundial, e ele finalizou com Deus abençoe a todos. A gente lembrava ontem, Laura, que existe uma região no sul da Rússia na qual os ucranianos conseguiram avançar, né? E agora a Rússia está fazendo o contra-ataque para retirar os ucranianos de lá. Então, provavelmente, o Trump se refere às tropas ucranianas que estão ali, né, já dentro de território russo, cercados, e podem ser massacrados pela Rússia nessa retomada de território que está sendo feita pelo Vladimir Putin. Um outro desdobramento desta crise, né, e da maneira como o Trump está tentando colocar fim à guerra da Ucrânia é o que a gente viu hoje na Europa. As autoridades europeias dizem que já pensam em ter o seu próprio arsenal nuclear sem depender dos Estados Unidos. Está aqui a manchete do Estadão. A Europa pensa na impensável bomba nuclear para se defender sem os Estados Unidos. Quem é que falou mais sobre isso? Veio da Polônia. A ideia veio do primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, que disse ao parlamento do seu país que eles estariam mais seguros se tivessem armamento para se defender dos ataques atômicos, se referindo aos ataques que poderiam vir da Rússia. O primeiro-ministro da Polônia, o Tusk, quer a cooperação da França para completar um escudo nuclear da Europa sem depender dos Estados Unidos. Vamos lembrar que hoje na Europa o único país que tem energia nuclear, que tem bomba, energia nuclear não, mas que tem bomba atômica é a França.
né, a França do Macron. Então, outros países europeus estão dizendo assim, não dá mais para esperar e confiar nos Estados Unidos. A Europa precisa se proteger e a Polônia está pedindo que a França ajude a Polônia a desenvolver escudo nuclear e ter acesso, portanto, a armas nucleares, né? No dia 5 de março, o presidente Emmanuel Macron da França anunciou um debate estratégico sobre o uso do poder do que ele chama de dissuasão para proteger os aliados no continente europeu. Então é algo grave, né? A OTAN sempre agiu em parceria com os Estados Unidos e agora grave no sentido de que é algo novo e que pode levar a efeitos realmente graves. O Trump age sozinho, a Europa se prepara para também fazer uma espécie de corrida armamentista, de corrida nuclear, sem pedir licença mais para os Estados Unidos. Isso muda o mapa do planeta. Então, vamos acompanhar também esse noticiário, como a gente vem fazendo durante toda a semana. Isso é desdobramento dessas mudanças aceleradas nesse começo de governo Donald Trump. Nós voltamos ao Brasil. O presidente Lula disse agora há pouco, né, que o seu governo está trabalhando para descobrir quem é o pilantra, né, entre aspas, porque foi nas palavras do presidente. Quem é o pilantra que provocou o aumento do preço do ovo no Brasil? O Lula afirmou que não há justificativa para essa elevação. A elevação do preço do ovo, como a gente viu, foi um dos produtos que mais impactou na inflação de fevereiro. O Lula fez esta fala em Sorocaba, durante uma cerimônia para a entrega de ambulâncias, mas nessa cerimônia ele acabou falando também de economia. Vamos ouvir. O ovo está caro. E até hoje eu não encontrei uma explicação porque o ovo está caro. O povo brasileiro come, em média, 260 ovos por ano. É pouco, não dá nenhum por dia. Mas sabe qual é a nossa produção de ovo esse ano, prefeito? Você sabe quantos ovos o Brasil vai produzir esse ano? 59 bilhões de ovos. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210. Sabe, a carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Sabe, vamos. Nós estamos numa briga tremenda, então nós estamos numa tarefa muito grande. O presidente da República, o vice-presidente, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, pode ficar até, vou colocar até o ministro da Saúde nisso, porque nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto? Essa fala do presidente Lula em Sorocaba. Só para trazer o número certo aqui, né? Em fevereiro o ovo teve a maior inflação, a maior alta desde o Plano Real. Subiu 15,39%, segundo os dados do IPCA. Laura Couto, o Lula nesse mesmo evento falou sobre outros temas também, não é isso? Isso mesmo. Nesse mesmo discurso, Lula disse que vai enviar ao Congresso na terça-feira que vem, ou seja, dia 18, o projeto de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil. A proposta ainda deve ser analisada e aprovada pela Câmara e pelo Senado, mas a ideia é que passe a valer a partir de 2026. Muito bem. Então, essa... Olha, Laura, de todas as medidas que o governo Lula está tentando tomar, ou está tomando, para sair das cordas e recuperar a popularidade, essa do imposto de renda é que vai ter o maior impacto. Eu diria que tem duas, né? A do empréstimo consignado, que a gente já falou sobre ela esta semana, empréstimo consignado para quem tem carteira de trabalho assinada, e, no setor privado, né? E a isenção para quem ganha até R$5 mil. Só que tem dois detalhes. A isenção só valeria para o ano que vem, 2026, e precisa passar pelo Congresso. Então o Lula vai anunciar o envio para o Congresso, e aí tem que passar por lá. Vamos ainda ficar no tema da economia. Hoje a gente teve aqui notícias boas na economia. Eu vou trazer. Lembra que passaram dezembro inteiro dizendo que as contas no Brasil estavam descontroladas, que havia um absurdo, tudo fora de controle? Olha a manchete de hoje do G1. Contas públicas têm superávit de 104 bilhões em janeiro e a dívida pública do Brasil recuou para 75% do PIB. O superávit primário. O que é superávit primário, gente? É quando as receitas com impostos ficam acima das despesas, desconsiderando os juros, né? E, em caso contrário, haveria déficit, mas o Brasil teve superávit, e superávit gigante.
Então as contas públicas não estão fora de controle. O que está fora de controle no Brasil são os juros, que estão num patamar absurdo. Mas as contas públicas não estão. O resultado é recorde, sendo o maior valor da história para todos os meses, não somente para um mês de janeiro. E teve mais notícia positiva hoje da economia. O dólar apresenta forte queda nessa sexta-feira, está em R$ 5,71 e a Bolsa Brasileira disparou mais de 2%. E aí a gente tem essa manchete aqui do Infomoney, tá? Que é do pessoal de mercado. A Ibovespa sobe mais de 2%. O que explica isso segundo o Infomoney? Alta em dinheiro vindo de fora para o Brasil, porque a alta foi em Nova York, na Europa, na China e também nos dados positivos brasileiros. Então, o que explica a alta do Ibovespa nessa sexta-feira? Segundo o Infomoney, dinheiro que vem dos Estados Unidos para países como Brasil e China. Sim, tem gente que acha que nos Estados Unidos o risco está maior, então tem dinheiro vindo para cá. E, em segundo lugar, os dados positivos das contas públicas no Brasil, divulgados na manhã desta sexta-feira. Portanto, a gente encerra a semana com notícias positivas na área da economia. O ICL Urgente fica por aqui. Laura Couto, mais uma vez, obrigado pela sua companhia e seu trabalho aqui nesta sexta-feira. Quem está já se preparando para o N2 é a Roberta Garcia, é isso? Isso mesmo, Robs. Dá um oi para o pessoal. Oi, Rodrigo. Alô, comunidade. Daqui a pouco começa o N2. Eu espero todos vocês, hein? Muito bem, muito bem. Então, daqui a pouco, Roberta Garcia, Chico Sá, comandando o ICL Notícias segunda edição. Eu também estarei lá no estúdio com eles. Até segunda-feira, gente. Um ótimo fim de semana. Mas primeiro, fiquem com o nosso N2, desdobramentos e análises sobre as informações dessa sexta-feira. Até mais. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha. Faltam só 2 dias para a luta começar. Pois é. A luta de Muhammad Ali. Daqui a 2 dias vocês vão conhecer a história na íntegra da maior lenda do esporte. Daqui a 2 dias a gente se vê.